bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi, um programa onde eu respondo as dúvidas dos meus seguidores e das minhas seguidoras que querem e precisam reverter o pré-diabetes. O que é reverter o pré-diabetes? Baixar e manter a glicemia normal, sem precisar fazer uso de remédios, sem dieta, sem se matar de fazer exercício e continuar comendo tudo que gosta. Se você quer me fazer uma pergunta, no programa de hoje você tem a chance de receber um atendimento gratuito para reverter o pré-diabetes. E para você participar, é só você me mandar uma solicitação aqui nesse maisinho, nessa câmera. E aí eu te chamo e a gente bate um papo legal aqui para eu te ajudar nesse processo de reversão do pré-diabetes. Bom dia para todo mundo que está chegando. Tem muita gente nova aqui no perfil, então se você não me conhece, eu sou Gisele Bodini, eu sou expert em saúde e reversão do pré-diabetes. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista. O pré-diabetes ou diabetes no comecinho, que não é dependente de remédio, nem dependente de insulina, ele pode ser revertido de uma forma bem natural, através da mudança de hábitos, dos hábitos certos, da maneira certa, de uma forma que te coloca dentro do ciclo natural da glicemia normal. Então você não precisa de um médico ou de uma dieta específica de nutricionista para reverter o pré-diabetes. O pré-diabetes ele não é a doença em si. O pré-diabetes ele é uma condição, ele é uma fase antes do diabetes. E ouça o termo pré-diabetes para alertar as pessoas. Olha, você está chegando perto do diabetes, você está se tornando diabético, mas você ainda não é diabético. Ou o diabético que está no comecinho, que acabou de descobrir que a glicemia está ali variando, 130, 140, né? Ainda assim é possível reverter, voltar a glicemia para os níveis normais, sem você abrir mão de nenhum alimento que você gosta, sem você precisar tomar remédio. Então eu estou aqui, uma educadora física, para te guiar nesse processo de reversão antes que se torne diabetes. Então, a medicação, né, que muitas vezes é recomendada, é indicada, é prescrita para a reversão do pré-diabetes, eu não acredito que seja a forma mais adequada. Eu acredito que não faz sentido você tomar remédio para reverter uma situação, né, para que você não precise tomar remédio, para evitar uma doença que você teria que tomar remédio. A gente quer reverter para não precisar tomar o remédio. Então isso é possível de uma forma simples, de uma forma eficiente, e é sobre isso que eu vou ajudar aqui. Inclusive, se você conhece alguém, tem alguém na sua família, algum amigo ou alguma amiga que te falou que está com o açúcar do sangue alterado ou que está precisando fazer dieta, às vezes chega alguém pra gente, nossa, não posso comer isso porque meu açúcar está alterado. Compartilhe esse conteúdo com essa pessoa e manda para 4, 5 pessoas que você conhece que você acredita que esteja precisando desse atendimento, que esteja precisando desse conteúdo. É um conteúdo que pode salvar a vida dessa pessoa. A pessoa, quando descobre que está com o açúcar do sangue alterado, quando descobre que está no pré-diabetes, muitas vezes ela se desespera, muitas vezes ela procura um nutricionista para ter uma orientação. E o que acontece? Ela recebe um cardápio, às vezes que é um cardápio não muito individualizado, ou é um cardápio muito difícil de seguir, que faz com que piore o quadro, que a pessoa acaba ficando mais ansiosa, mais estressada, mais preocupada, mais com medo da comida. Ou ainda, ela vai no médico, o médico com aquele diagnóstico de pré-diabetes, muitas vezes acredita que você não vai conseguir mudar os seus hábitos, acredita que você não vai conseguir fazer essa reversão sem o remédio e acaba te dando o remédio. Tipo, vai acabar virando diabético mesmo, então já vamos aqui atrasar um pouquinho esse processo, e aí acaba prescrevendo o remédio, às vezes numa dose que você nem precisaria, uma dose que te causa desconfortos intestinais,
né, que te causa náusea, e aí você fica desanimado, fica desanimada, não consegue ter o resultado, e o problema de fato que está causando aquele açúcar no sangue alto, ele continua lá aumentando, piorando a sua situação. Então é muito comum eu receber pessoas aqui no meu direct, nos comentários e até nas lives que eu faço, essa live aqui que é semanal. Eu recebo muitas pessoas que falam, Gi, eu comecei a tomar remédio, mas eu não me adaptei e aí eu precisei parar. Né? Parei por conta, ou ainda, eu comecei a tomar o remédio, mas mesmo assim o meu açúcar do sangue não baixou, ou ele continua alterado, né? Baixou, mas não voltou nos níveis normais. Se você está nessa situação, saiba que a evolução para o diabetes é quase que certa se você não tomar as medidas necessárias. Com muito cuidado, se você está no pré-diabetes tomando remédio, você precisa fazer mudanças aí na sua alimentação, atividade física, só que as mudanças certas, do jeito certo, porque às vezes não. A maioria das pessoas, quando se descobre no pré-diabetes, o que faz? Corta carboidrato. Aí tem que cortar açúcar, tem que cortar carboidrato, e esse processo ele é muito doloroso, ele é difícil de seguir, ele causa muita frustração, leva a episódios de compulsão, e não só em adultos, em crianças, em adolescentes, em jovens também. E o que acontece? Só vai piorando, né? Piorando a situação. Então, de novo, pessoal, chegou bastante gente agora. Essa é uma live de ajuda. É onde eu posso onde eu te dou um atendimento gratuito para reverter o pré-diabetes. E para você participar, basta você mandar uma solicitação aqui. Tá bom? A Rosana tá perguntando. A Rô tá sempre aqui, né, Rô? Você poderia dar mais dicas do que comer no jantar? Sempre me chega essa pergunta. Do que comer? O que comer no café da manhã? O que comer no almoço? O que comer no lanche da tarde? O que comer no jantar? O que comer antes de dormir? E o fato é que não é o que comer, mas como a gente come. O que comer, Rosana, você pode comer de tudo. Você pode comer qualquer alimento, qualquer hora do dia. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Será que eu posso comer um pão francês à noite? Eu acho que nem pode comer pão francês em horário nenhum. Mas essa preocupação do o quê sempre fica gerando esse medo, né? Esse medo da comida, esse medo dos alimentos. E o fato é que você pode qualquer alimento em qualquer hora do dia. Até o sentimento que você tá na hora de comer faz diferença em como o seu corpo vai metabolizar. Ontem, por exemplo, eram 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. O que eu fiz para eu, meu esposo, o pessoal que estava em casa, tomar café da tarde? Eu fiz croissant de presunto e queijo, eu fiz pão de queijo, eu fiz croissant recheado de chocolate. E a pessoa falou, nossa, isso pode? Isso pode. Isso não engorda, isso não aumenta o açúcar no sangue, se você comer da forma correta, né? Então, essa forma correta é que faz a diferença na reversão do pré-diabetes. E o que acontece é que as pessoas comem com medo. Às vezes comem até o integral. Comem pão integral, pão de queijo integral, pão francês integral, pão de forma integral. E mesmo assim, a glicemia sobe. Porque no momento que ela está comendo ou no dia todo, o sentimento é um sentimento de preocupação, um sentimento de medo. Será que eu posso comer? Será que eu não posso? Será que eu estou fazendo certo? E esse sentimento de medo, ele faz o nosso corpo liberar adrenalina e cortisol. São 2 hormônios que jogam açúcar no sangue, para que você fuja. É um mecanismo que está presente no nosso corpo desde a nossa existência, lá nos nossos ancestrais, ele continua funcionando da mesma maneira, basicamente. Só que existe algumas diferenças muito grandes. A diferença principal uma das diferenças principais é que nós não temos o que fugir. Estamos seguros, geralmente nós estamos na nossa casa, não tem nenhum predador por perto. Então a gente não tem do que fugir de fato, né? É só aquela ansiedade, aquela preocupação que dispara esses hormônios, mas nós não temos de fato do que fugir. E uma outra diferença muito importante é que nós estamos muito mais sedentários do que os nossos ancestrais. Uma outra diferença ainda, nós temos uma oferta de alimento muito maior do que os nossos ancestrais. E esse medo de comer
que libera adrenalina, libera cortisol, somado ao fato de que nós não vamos fazer exercício físico para fugir de nenhum predador, ao invés de fugirmos para aliviar esse sentimento de medo, de culpa, de frustração, de preocupação, de ansiedade, por ter uma oferta de alimentos maior, a gente acaba o quê? Comendo. Principalmente porque desde a nossa infância a gente aprendeu que comer alivia dores, alivia emoções ruins. Quem aqui nunca ouviu, né, no momento de choro, de chateação, tipo, come que passa, toma um docinho, quer um doce, uma água com açúcar para acalmar. Então, tudo isso associado, né, o fato de que você não tem do que fugir, de que você está mais sedentário do que os seus ancestrais, de que você tem uma oferta maior de alimentos e que você tem essa tendência, né, esse padrão de comer para aliviar emoções, para aliviar sentimentos, faz com que o açúcar no sangue suba. Então é esse conjunto. Agora, o que comer, Rosana, vai depender muito, a escolha dos alimentos vai depender muito do que você gosta, do que você tem disponível na geladeira, do que é hábito familiar, da sua cultura, da região onde você mora. Então a gente tem uma infinidade de alimentos possíveis para fazer parte do seu jantar. Então pode ser que você vá comer, que você coma macarrão com carne e salada, pode ser que você prefira um sanduíche à noite. Em casa a gente é muito do sanduíche, a gente gosta muito de comer pão, né, à noite, então eu faço o sanduíche com qualquer pão, eu gosto de variar, então tem dia que é pão italiano, tem dia que é pão sírio, tem dia que é pão francês, tem dia que é pão integral, tem dia que é pão caseiro, varia do que eu tenho disponível ali no momento, pão de hambúrguer. Ontem à noite no jantar, o que eu comi? Eu comi cachorro quente. O pão de cachorro quente comum, com chicória, a salsicha. Ai, Gi, mas a salsicha é muito... Gente, é esporádico. E eu não como 2, 3 cachorro quente, eu não como cachorro quente toda semana. Isso, meu corpo, ele sabe lidar com isso, isso não vai fazer mal para a minha saúde. A gente tem que diferenciar o que é exceção do que é regra na nossa vida. Quando eu olho para a minha semana, para o meu dia todo, para a minha semana, para o meu mês, quando eu vou pegando essa visão mais macro, eu tenho plena consciência e tenho muita clareza de que minha alimentação é muito saudável, que é uma alimentação variada, é uma alimentação colorida, é uma alimentação que eu não exagero nas quantidades e, muito importante, é uma alimentação que eu tenho prazer, que eu não tenho culpa, eu não tenho medo, eu tenho prazer, eu tenho satisfação. Inclusive, essa satisfação me faz comer menos. Essa satisfação faz o meu metabolismo funcionar melhor. Não me coloca naquele estado de fuga, naquele estado de perigo que faria liberar mais cortisol, mais adrenalina no meu corpo. Muito pelo contrário, a forma como eu me alimento faz com que o meu corpo ele esteja num estado de tranquilidade, de plenitude, onde o ciclo natural da glicemia normal, que é comer, o meu corpo aproveita essa alimentação de forma específica, né? Então a proteína vai construir a massa muscular, os tecidos, os músculos, repetir aqui os músculos, vasos sanguíneos, tudo, né? Tudo que é estrutural vem das proteínas que eu como. O açúcar que eu como, ele vai ser usado como energia para manter a minha função cerebral, para manter o meu nível do sangue estável, para me fornecer energia, glicogênio, que é a energia que eu uso para fazer atividade física. A proteína também tem uma parte que vai ali para fornecimento de energia, mas é um outro tipo de energia, diferente da glicose. E aí cada alimento que eu como tem sua função, a glicose tem sua função dentro do meu corpo, e para que o meu corpo utilize essa glicose de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, que não fique sobrando, eu preciso estar com o meu corpo nas condições ideais para que esse ciclo funcione. Então, eu estou começando a seguir, na última live que você fez, começando a seguir seus conselhos, suas orientações. A minha hemoglobina glicada, ela está 5, posso falar?
Posso, né? Pode, claro. Minha hemoglobina glicada está 5,6 e a glicose deu 121 e o colesterol deu 281. Então eu estou... Quanto que deu a sua glicemia? De 120 quanto? 121. 121. E a glicada deu 5,6. Uhum. 5,6. E eu estou me reestruturando na parte de alimentação, que eu não... Aquilo que você falou na última live, eu achei maravilhoso. Rasgo o cardápio. Um cardápio que eu tinha aqui, até já rasguei, de há 4 anos atrás, que eu não sigo mais. É uma loucura aquilo, né? Sim. Então, agora eu cliquei, aí você entrou, eu digo, ela está falando comigo, eu nem sabia que você ia me chamar. Eu entrei para participar, te dei bom dia, eu falei, ela me chamou. Chamo mesmo. Mas diga. Qual que é a sua pergunta, Silvia? Qual que é a sua dúvida, dificuldade? A dificuldade, porque eu estou com orientação para caminhar, eu não estou conseguindo. A gente empurra um pouco com a barriga, mas essa semana está uma semana complicada para eu poder caminhar, que aqui eu consigo caminhar, porque nós moramos na Vila Militar, então eu tenho um acesso muito bom de segurança para caminhar, mas essa semana eu só consegui caminhar 2 vezes. É mito, o meu clínico falou o seguinte, Silvia, você consegue, os exames, ele falou que estava tudo bem, só essas 2 partes que eu tive que ter um pouco mais de atenção. A vitamina D está 49, entendeu? A vitamina D está 49. Então, ele falou assim, Silvia, essa taxa de 121, você consegue reverter caminhando. Eu queria a tua opinião. A minha dúvida é sempre, quando eu vi você a primeira vez, eu falei, se um dia eu puder perguntar, será que caminhando mesmo eu consigo inverter? Fora a minha reestruturação de alimentação, não me privando, não sofrendo, como você fala, como um pouquinho de tudo, mas com reservas, né? Não assim, grandes quantidades, diminuir, estou me preservando dentro do possível. Agora, sobre isso da caminhada e a baixa da glicose, que eu sei que os exames, antes de 3 meses, você não consegue captar uma mudança na glicada, né? Eles sempre falam que você não consegue fazer exame antes de 3 meses e vai dar a mesma coisa. A glicose vai dar a mesma coisa e a glicada também. Então, acho que só daqui a uns 4 meses. Aí eu tenho essas 2 dúvidas sobre o caminhar, se realmente reverte, se é mito, se é apenas um conselho, e sobre os exames, quando eu devo refazê-los. Quando que você fez esse? Eu fiz, hoje é dia 20, 23, 24, né? Tem uns 25 dias. 25. Recente. Vamos lá. Silvia, a caminhada, ela é um exercício muito bom para ajudar na manutenção não, na baixa da glicemia, tá? Só que só a caminhada, ela não é suficiente para reverter o quadro. A caminhada, ela tem um efeito que a gente chama efeito agudo na glicemia. Se a sua glicemia está alta, você sai caminhar, a sua glicemia vai baixar, tá? E se você só caminhar, a gente tem um problema mais de médio e longo prazo, porque a caminhada, ela é um exercício que, na sua maioria das caminhadas que o pessoal faz, que são caminhadas mais longas, né, que você consegue sustentar aí por 30, 40 minutos caminhando. Essa caminhada, ela não dá estímulo para você ganhar e manter os seus músculos. E a manutenção dos músculos e o ganho de massa muscular é fundamental para a reversão do pré-diabetes e do diabetes que está ali no comecinho, né? Dito isso, além da caminhada que ajuda a baixar o açúcar do sangue, você também precisa de estímulos para ganho de massa muscular. Quando você vai fazer a caminhada, você pode ter mais desse estímulo quando você caminha em subidas, quando você usa degraus de escada, né? Subir, descer escadas. Então, você vai caminhar perto, tem uma aluna que caminha perto de uma igreja que tem uma escadaria, então ela sobe, desce escada. Quando você consegue, na sua caminhada, dar esse estímulo para o seu músculo, né, de uma ativação muscular maior, de um estímulo para os seus músculos maior, o benefício é maior
para reversão do quadro, para baixar e manter a glicemia normal. Se você caminha muito no plano, se você faz longas caminhadas, a tendência é que você perca massa muscular. E isso não é interessante. Por isso que tem muita gente que chega para mim e fala: Gi, eu tô caminhando todos os dias, eu faço caminhadas de 40 minutos, 1 hora, e minha glicemia não baixa. É porque a caminhada, ela faz você perder massa muscular. Então, só caminhar não resolve. Isso não quer dizer que você não possa caminhar, mas você não precisa caminhar todos os dias e fazer só caminhada. Você precisa, além da caminhada, fazer exercícios que estimulem o ganho de massa muscular, que são exercícios onde você faz força, uma força contra uma resistência. Por exemplo, se eu caminhar numa subida, hoje de manhã mesmo eu fui caminhar com meu esposo e ele quis ir para um lado, eu falei: não, vamos para cá, porque para cá tem subida, né? Tem descidas, tem subidas, ladeiras. Nesse caso, eu tenho uma resistência maior para eu subir, para eu caminhar, porque eu estou numa subida. Então, eu preciso fazer mais força. Quando eu faço mais força, eu estimulo o meu músculo, essa atividade, né? E o meu músculo, quando eu descanso, o meu corpo ele vai produzir mais músculo. Ele vai preparar aquela massa muscular para um próximo exercício. Se eu faço exercícios contra a resistência, o meu corpo ele é muito inteligente, ele fala: pode ser que ela faça isso de novo. Então, ele vai construir mais músculos, percebe? Então, eu não posso caminhar só no plano e só caminhar. Uma outra forma de eu dar esse estímulo para o meu músculo é fazer exercícios que a gente chama de exercícios localizados, que a gente faz com o peso do corpo, ou com pezinhos, né, com halteres, aqueles pezinhos que a gente segura na mão, ou com barras, enfim, ou com sacos de alimento, ou com produtos de limpeza. E aí eu tenho uma resistência para fazer o movimento. Eu posso usar elásticos, né, prender um elástico em algum lugar e puxar esse elástico com os meus braços, né, fazer agachamentos onde eu agacho e quando eu levanto eu preciso fazer uma força, né? O meu corpo é uma resistência. Então, se eu faço um agachamento, se eu faço, por exemplo, que eu vou sentar numa cadeira e não sento, é uma resistência que eu tenho de levantar o meu corpo. Então, esse tipo de exercício, ele é mais eficiente para reverter esse quadro de glicemia alta do que só caminhar. Entendo. Porque senão você vai ter que só caminhar e caminhar todos os dias e você vai caminhando mais e você vai perdendo massa muscular e conforme você vai perdendo massa muscular, o que é que você tem que fazer? Você precisa fazer uma restrição maior de alimentos. Você precisa comer menos e você entra num ciclo que é um ciclo destrutivo. É um ciclo onde você perde massa muscular, você tem que comer menos, porque senão o que você comer vai aumentar o açúcar no sangue. E aí você precisa caminhar mais para baixar esse açúcar no sangue, você vai perder mais massa muscular e você tem que comer menos, entende? Então, você vai ter que ir cada vez mais diminuindo a comida e perdendo mais massa muscular e perdendo peso. Isso é péssimo para a glicemia. Eu já sou considerada pré-diabética com essa taxa de 121? Sim, sim. Você está na pré-diabetes. Mesmo a hemoglobina glicada dando 5,6, né, que também já está no limite, o 100 acima de 99 é pré-diabetes. Mas não é um ponto para você desesperar. É um ponto para você falar: ok, eu entendi, eu vou fazer as mudanças que eu preciso, porque eu ainda estou em tempo de reverter esse quadro. E reverter sem remédio, e reverter sem precisar fazer restrições. E o exercício físico é uma das melhores formas. Eu queria tentar fazer esses exercícios. A gente vê muita coisa na internet, né? Que mostram exercícios em casa, que por enquanto eu não estou podendo ir para uma academia para pagar o Pilates. Eu sei que seria o ideal, né? Por causa do fortalecimento muscular. Gostaria eu, mas por enquanto não está dando. Então, tem muita coisa, né, que a gente pode seguir. É verdade isso? Dá certo? O exercício físico online que você fala? De assistir a aula, dá. Inclusive, o meu programa, os meus alunos, eles têm exercícios online, né? Eu
Tem as aulas gravadas de exercícios e aí a pessoa faz em casa. Inclusive, eu quero fazer uma observação. Muitas pessoas que descobrem o pré-diabetes, que estão aí acima de 40, 50, 60 anos, e estão ou sedentárias ou paradas, né, há algum tempo sem fazer exercício, mesmo que faziam antigamente. O que acontece? Chega no médico, o médico fala assim, você precisa fazer caminhada, né? Que foi isso que o seu médico falou para você. Foi. Só que é mais seguro você começar pelos exercícios de força. Porque o exercício que você faz em casa, esses exercícios localizados, eles vão preparar o seu corpo para a caminhada. Eles vão deixar o seu corpo mais fortalecido para fazer a caminhada, com mais equilíbrio, e isso te deixa mais seguro, mais segura para fazer a caminhada, vai evitar que você tenha entorses, que você perca o equilíbrio, que você caia na rua. Então, o exercício físico não, o exercício localizado que a gente faz em casa mesmo, com o peso do corpo, não precisa de equipamento nenhum para fazer esses exercícios, ele te prepara e ele te protege na hora de fazer a caminhada. Então, ao invés de começar pela caminhada, a maioria das pessoas deveria começar pelos exercícios de força, porque esses exercícios de força, além de ter um poder hipoglicemiante, que a gente fala, além de ter esse poder de baixar o açúcar, mesmo quando você estiver parada, ele vai te proteger quando você começar a fazer as caminhadas. Entendi. Tá? Vai te proteger de lesões, vai fazer com que a sua caminhada seja muito mais eficiente. Uma pessoa que tem massa muscular, que tem músculos, que fortaleceu os seus músculos nos exercícios em casa, nos exercícios localizados, quando ela vai fazer a caminhada, ela tem uma eficiência maior na queima do açúcar do que uma pessoa que tem menos músculos. Então, olha quantos benefícios tem de você priorizar o exercício localizado em casa. Só que esse exercício localizado em casa, é claro que ele tem as suas medidas de segurança. Postura, tomar cuidado com o excesso de repetições. Quando você está começando, você não vai fazer 20, 15, 20 repetições. Você vai começar com 5, 8 repetições. Você não vai começar com os exercícios mais complexos, com aquele exercício que você tem que fazer muitos movimentos, que você tem que subir em cima de uma bola, que você tem que ficar numa perna só. A gente começa com exercícios mais básicos e aí a gente faz uma progressão segura. A gente começa do mais simples e vai evoluindo para o mais difícil, para o mais complexo. Então, quando a gente vai escolher um programa de exercício online, a gente precisa ter esse cuidado. Precisa ser programas que comecem do básico, não precisa ter exercícios intensos, né? Exercícios que você fique muito ofegante, que você transpire muito. Não precisa de nada disso. Os exercícios eles precisam ser feitos de uma forma lenta, de uma forma concentrada, onde a gente trabalha alguns princípios, concentração, fluidez, para não ter lesão. Então não é aquele exercício quadrado, né? É um exercício mais fluido, né? Mais redondinho que a gente fala. Ele precisa ter coordenação, ele precisa trabalhar a sua coordenação, o seu equilíbrio. Ele precisa estar, a sua respiração precisa estar alinhada com o exercício para que seja um exercício eficiente e seguro para você. Então, tem que tomar cuidado, sim, com o que a gente vê na internet, tá? Isso que você falou agora é porque eu fico temerosa, porque eu tenho, há uns 8 anos atrás lá no Rio, eu caí aí, lesionei o ombro esquerdo. Não precisou operar, que eu fiz fisioterapia intensa e só tenho restrições de não mais abusar, carregar um saco de 15 quilos no braço esquerdo. Eu tenho no braço esquerdo 3 tendões rompidos e no direito 4. Naturalmente, não caí, não bati nesse não. Foi o esquerdo que lesionou. Então, eu fico muito temerosa isso que você falou, de fazer força, ter cuidado, de não ir com muita sede ao pote, vamos falar assim. Exato. Da pressão por causa da lesão. Eu fui orientada. Você pode fazer tudo, mas na hora de carregar um saco de 5 quilos de arroz, você não vai carregar uma sacola com 5 quilos de arroz no seu braço esquerdo, que teu braço vai congelar.
É. Então, eu fico muito temerosa. Isso que você falou, você tem isso gravado na sua página dos exercícios? Você falou que tinha ou não? Eu tenho um programa, né? Um programa de acompanhamento, é um programa de 8 semanas onde eu faço acompanhamento Mas eu durante teria essas que 8 ter pelo semanas para baixar acompanhamento. e depois tem as aulas de exercícios que ficam gravadas e a pessoa tem acesso por um ano. Inclusive, olha só, para todo mundo que está aqui presente, eu vou fazer um evento, tá? Eu vou fazer um evento onde eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão da reversão do pré-diabetes, em quais os cuidados que você tem que ter, em como você faz para reverter o pré-diabetes, comendo tudo que você gosta e sem se machucar também fazendo exercício. E aí esse evento eu vou fazer no dia 12 de junho, do dia 12, 13, 14, 15, 16. 12 a 16 de junho, eu vou fazer a semana da glicemia normal, tá? Então, eu vou explicar melhor como é que a gente faz para manter o corpo nesse ciclo da glicemia normal. Já aproveitando aqui esse gancho que você perguntou. Esse programa de acompanhamento, eu abro vagas de vez em quando, porque eu faço um acompanhamento próximo dos alunos, né? Então, eu não consigo abrir muitas vagas e quando eu tô com essa turma, eu fico muito focada no desenvolvimento dessa turma. Então, eu abro de tempos em tempos. Provavelmente eu vou abrir vagas mais para frente. Então, quem está aqui, continua acompanhando. Não espera eu abrir as vagas para começar a fazer, seguir as orientações que eu dou aqui, tá? Dá para você já ir estudando, já ouvindo aqui as orientações, para que quando você chega na semana da glicemia normal, você consegue absorver melhor o conteúdo que eu falo lá, tá? Então, como você já está acompanhando, Silvia, eu acredito que você não vai ter problema. O conteúdo que eu vou ensinar da semana da glicemia normal vai te ajudar bastante, tá? Mas eu vou até aproveitar isso que você falou do seu medo de se machucar ou de piorar uma lesão. Muita gente acredita que é mais seguro ir para academia ou ir para um estúdio de pilates para fazer exercícios e que assim não vai se machucar e não vai ter problemas, e isso não é verdade. O local onde você faz os exercícios, os equipamentos que você usa, tem importância? Não tem tanta importância. Você pode fazer em casa sem equipamento nenhum. Agora, o profissional faz diferença. Eu tenho 2 casos na família de tias minhas que se machucaram em estúdio de pilates, com fisioterapeuta, inclusive, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o profissional que a gente escolhe para fazer esses exercícios. Porque não é o local, o equipamento que vai determinar a segurança, mas, né, a orientação, o cuidado que o profissional tem e um olhar especial para você. Então, se você, como a Silvia, se você tem uma condição no seu ombro, no seu quadril, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer exercício. E às vezes o médico, o profissional, alguns profissionais de educação física, fisioterapeutas, médicos, às vezes não tem essa Habilidade. individualização, né? Ou essa habilidade de olhar para o paciente, olhar para a pessoa e as condições dela, tanto em nível de condicionamento quanto em condições particulares. Eu tenho aluno que teve AVC, eu tenho aluno que tinha dor nos ombros, eu tenho aluno que tem problema no quadril, tenho aluno que tem problema de tendinite. Então, cada aluno tem que ter ali o seu cuidado específico para não piorar um quadro ou até para reverter um quadro. Ok. Então faz todo sentido essa sua preocupação. Mas lembre-se que não é você indo para um estúdio de pilates que vai resolver isso. Eu comecei aí e parei, também por esse motivo financeiro, e eu não ficava com ela sozinha. No meu horário, tinha mais uma pessoa. Então, realmente, eu não vou dizer que eu me machuquei, mas
Na época eu tive crise de labirintite, eu estava tomando muito café. E o meu otorrino falou assim, não, café não, café e chocolate por enquanto. E eu já fiz a prova dos 9 a mais o café. Aí, nessa hora, num determinado exercício, eu quase caí. Eu só não caí de vez, porque eu me segurei na barra. E ela estava dando atenção a outra senhorinha. Então, aí eu parei. Eu decidi parar. A gente tem que olhar tudo isso. Eu tive uma tia que caiu de um aparelho e machucou o quadril. Ela teve que fazer cirurgia. Viu? E tive uma outra tia que caiu da bola e fraturou a costela. Então, aí outro dia, um cabeleireiro meu também caiu da bola, caiu sentado da bola e é perigoso, né? Fraturar. Ela é grande e móvel. Então, às vezes a gente fica Insegura. achando que precisa ser uma coisa muito complexa ou muito difícil para ter efeito, e não precisa. O básico funciona, o básico bem feito, o básico bem orientado, inclusive é mais seguro. Tá não é? bom, minha querida. Tá? Olha, Mas, a caminhada, não é porque eu falei aqui que só caminhar não reverte, que você, se você tiver a oportunidade de fazer a caminhada, você pode fazer, tá? Mas dá foco nessa questão do ganho de massa muscular mesmo, tá? Nos exercícios localizados. Aqui mesmo no meu feed tem um post, eu vou mandar para você, tá, Silvia? Deixa eu até marcar aqui o seu Instagram. Tá, obrigada. Silvia CJ Rio. Tem um post que tem alguns exercícios básicos aqui, né? Então você pode começar com 2 exercícios. Já vai te ajudar a baixar a glicemia, mas não só a baixar como na caminhada, é baixar e manter. Quando a gente faz esses exercícios que você estimula os seus músculos, né, que você faz um exercício para levantar um peso, ou seja, o peso do seu corpo, quando você não estiver fazendo exercício, o seu corpo ele vai queimar melhor o açúcar do que se você só caminhar. A caminhada, ela queima o açúcar enquanto você está caminhando. Aí você parou de caminhar, né? O seu corpo ele continua acumulando açúcar no sangue, diferente do músculo. Quando você tem mais massa muscular, você pode estar sentada assistindo televisão, o seu corpo ele vai utilizar o açúcar do sangue de uma forma muito melhor. Tá bom, obrigada. Muito Tá obrigada. Bom? Continua me acompanhando aqui que tem bastante conteúdo para sair. Eu vou fazer mais. Sexta-feira tá tendo live de conteúdo também. Vou fazer live sobre exercício. Sexta-feira. Toda sexta-feira. Tá? Vou me programar. Isso, mas a sexta-feira aí não é de participação. Sexta-feira eu vou só ensinar, tá? Tá bom. Aí na sexta-feira, às 10 horas, ficam gravadas. Essa live de quarta fica gravada, a de sexta-feira também fica gravada, só que a de sexta-feira, ela acontece no YouTube também, tá? Então, para quem prefere assistir as aulas no YouTube, ela fica disponível lá no YouTube também. Tá bom, minha querida. Tá bom? Então tá. E não esqueça, coloca aí na agenda dia 12. Dia 12 12 a 16. 12, 13, 14, 15, 16. 12 a 16 de junho, semana da glicemia normal. Estaremos juntas. Tá bom? Compartilha aí com os amigos e as amigas também. Tá bom. Um beijo para você. Beijo, Silvia. Obrigada pela sua participação, viu? Ajuda outras pessoas também. Boa semana, um beijo. Um beijo. Obrigada para você também. Tchau, tchau.